Com nossa colega Yolanda. Olá, Yolanda, tudo bem? Tudo bem, você? Opa, deixa eu ajustar aqui, tudo certo? Tudo bem. Estamos aí sexta-feira, finalizando a semana, né? Bom, aos que estão conectados, né? Deixa eu só ajustar aqui esse aqui. Aos que estão, né, conectados, todos estão nos vendo, ouvindo bem, né? Peço que os colegas aí se manifestem e assim a gente vai se ajustando, né, Yolanda? Isso aí, bacana demais. Eu tô Legal. tendo um pouquinho de áudio. Está travando o áudio? Retorno, eu tô. Um retorno. Deixa eu ver, será que se eu ligar o meu fone melhora? Vamos tentar aqui. Vamos tentar. E agora, está me ouvindo melhor? Agora foi. Tranquilo. Foi? É isso. Muito bem. Bom, vamos lá. E o pessoal, os colegas estão ouvindo também? Então, os Que o comentários, Rafael já está comentando. tem muita gente. Ah, é isso aí. Bom, então, né, boa tarde a todos. Hoje o nosso bate-papo tem como tema diálogos entre observatórios, pesquisa em pauta, que foi proposto pelos membros organizadores da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo. Dizer que é uma grande satisfação de estar com os membros, acompanhando esse movimento dos observatórios brasileiros. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com a Giovana, né, e inclusive nós publicamos uma entrevista com a Giovana na revista Turisticidades, lá da Universidade Federal do Maranhão. E aí fica até a dica para os colegas que estão aí, né, para acessarem a última edição da revista. Temos aí artigos de vários colegas da rede, né, tratando sobre o tema de observatórios. Então, na ocasião, a Giovana ela convidou para participar desse bate-papo da Rebote, juntamente com a Yolanda, que aqui está. Então, agradeço a Giovana por essa oportunidade e estamos aqui. Né? Bom, então conversaremos, né, hoje sobre as experiências do Observatório de Minas, com a Yolanda Benfica Biasso. Me corrija se eu pronunciei correto. E do Observatório de Turismo do Piauí. Né? Então, já me apresentando, eu sou professor do curso de turismo da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, turismólogo, sou mestre de geografia da Universidade Federal do Paraná e eu estou atualmente como coordenador do Observatório de Turismo do Piauí. Né? Mas eu estou também curioso, né, com o que a nossa colega Yolanda tem aí a nos contar. Né? Como é que você foi parar no observatório, Yolanda? Nos conta aí quem foi também um grande incentivador e se tinha alguma referência na época, né? Qual que era a referência de um observatório naquele momento? Diga aí. Eu iniciei o estágio na Secretaria de Estado de Turismo, onde nós somos Cultura e Turismo, né, unimos a pasta. Então, em 2017, no segundo período do curso de turismo da UFMG, eu tive essa oportunidade. Completei o estágio no final do ano passado, em 2019, e consegui um cargo dentro da secretaria. Então, já estou há 3 anos dentro do observatório. Tudo bem corrido, tudo bem rápido, assim, já no segundo período de faculdade de turismo, eu já consegui entrar na secretaria. E acho que os principais incentivadores foi o Rafael Oliveira, que era superintendente de políticas de turismo na época, a Helena Pérez, que era a diretora de pesquisa estatística, e a Alexandre Azevedo, que compunha também a nossa equipe, que era responsável pela gestão do observatório. Atualmente nós somos um núcleo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a equipe atual, né? E como referência, a gente tinha muito observatório de São Paulo, ainda temos, né? Que é o único observatório nacional dentro da INSC, que é a Rede Internacional de Observatórios do Turismo Sustentável. E também o professor Gander. Eu acho que não tem um trabalho da rede brasileira
que a gente não consiga deixar de mencionar o Gandra, né? É uma pessoa que sempre incentivou nesse trabalho em rede. Então, acho que a gente não pode deixar de falar dele também, que foi uma honra da gente poder ter esse contato. E o restante, eu acho que o restante da rede também, todos os profissionais que eu fui encontrando no meio do caminho, que fazem parte do Observatório de Minas e também dentro da secretaria, são grandes incentivadores até hoje. Legal. Eu ia falar até, bacana, Yolanda, o Rafael tinha comentado que o áudio teu estava um pouquinho baixinho, mas melhorou agora. O último momento que você falou deu uma melhoradinha. Vou aumentar o tom. Não, mas agora ficou bom. Agora acho que está melhor. Como é que está aí, Rafael? Nos diga aí. Rafael que está atento lá. Enquanto isso, já comentar ali o professor André, está aí o André Perinoto já comentando. Né, temos Ana Luísa, entrou, a Sarinha, e a professora Marinês, ao Saulo também, da Universidade do Maranhão. Legal, pessoal, sejam bem-vindos aí ao bate-papo de hoje. Bom, então falar um pouquinho também, né, para mim, como é que foi que eu iniciei, eu acho que essa trajetória. Né, então, aqui, quando eu entrei na Universidade Federal do Piauí, né, hoje, atualmente, nós já... Como nós éramos campus da Universidade Federal do Piauí, hoje nós somos Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Né? Então, o professor André, que aqui está aí comentando, né, ele, naquele momento, ele estava como coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares de Turismo, né, o EITUR, e ele convidou para participar do núcleo. Né? E, no caso, o professor André, assim como outros professores do curso de turismo, e áreas correlatas, né, eles se queixavam, né, da falta de dados integrados que, de fato, expressassem. Neste momento eu recordei um pouco do período, né, um período no qual eu fiz parte da equipe técnica lá em Santa Catarina, na Fundação Turística de Joinville, né, entre o período de 2008 a 2011, onde... Claro, numa dimensão menor, numa dimensão municipal, nós também enfrentávamos esse problema da falta de dados, né? Até mesmo para poder trabalhar com o desenvolvimento do turismo, como é o caso de vocês, né, Yolanda? Assim, sem ter um banco integrado, que de fato vai trazer e expressar a realidade da atividade turística. Né? Portanto, a partir de 2008, eu tive essa maior aproximação da gestão da informação, né, e até mesmo pensando a tomada de decisões, né, para poder construir alguns produtos turísticos lá do município. Né, também na trajetória da Universidade Federal do Paraná, com o professor José Gandra, então entre 2008 a 2010, né, enquanto orientando do professor Manuel Gandra, né, e também tive a oportunidade na sequência com o professor substituto, entre 2015 a 2017, né, lá dentro do curso de turismo, como professor substituto, né, da Federal do Paraná, eu tive a oportunidade de me aproximar ainda mais do Zé. Né? Então, inclusive, participando, acompanhando lá o observatório, o encontro de observatórios que ocorreu em 2017. Né? Eu via a Giovana, mas estava lá só atento, observando, né, os demais pesquisadores. E o legal era assim, como eu dividi a sala com o Zé, lá no gabinete dentro da universidade, né, eu assim, acompanhei de perto os eventos que o Zé promovia do Observatório de Turismo do Paraná. Né, o Zé ele gostava muito de fazer seminários com pesquisadores, né, então ele tinha meses que eram realizados pequenos eventos. Então, eventos assim, para discussão, para apresentação das pesquisas que eram realizadas no Observatório do Paraná. Né, e que me chamava muito a atenção porque ela tinha uma proposta de pesquisa diferenciada, né, os eventos do Zé. Então, eles não eram... O próprio observatório, ele não era dedicado apenas para a produção de boletins assim, mensais, né? Tinha um perfil um pouco diferente. Ele é focado para a construção de redes de pesquisadores, que convergiam, claro, para a linha de pesquisa do Zé. Né? Então, ela é direcionada ao estudo da qualidade, né, a qualidade do destino turístico, envolvia análise da imagem do destino, da competitividade, da gastronomia relacionada à cultura, dos parques com o lazer, né, e a conformação de produtos experienciais, que era o forte dele, né, do Zé. Então, nesse período que eu tive a oportunidade de conhecer,
né, os pesquisadores que vinham, inclusive, desenvolvendo já no observatório, com seus observatórios. Agora sim, agora estou ouvindo a... Eu estou ouvindo você também. Tá tranquilo? Muito bem. Ai, Tá gente, ótimo. acontece. Mas pode Não faz continuar, parte. desculpa. Não, imagina, eu acabei falando demais aqui, né? Mas, bom, enfim, nessa experiência que eu tive, então, eu estava como lá comentando enquanto professor substituto, né? E eu atuei dentro da disciplina do professor Bis, que hoje está na Federal de Santa Catarina, que era comportamento do consumidor e marketing turístico. Então, ali eu aproveitei para experienciar a coleta de dados com os alunos, né, na prática mesmo, tanto lá na feirinha do Largo da Horta, que a gente tem em Curitiba, na parte histórica da cidade, no bairro Santa Felicidade, que ela tem uma característica mais com relação à imigração italiana, né, enfim, e essa prática, né, juntamente com o professor Zé, que eu acho que então foi o grande incentivador, o professor Gandra, e atualmente com o professor André aí, Perinoto, que está à frente também, juntamente com o observatório. Então, o observatório do Piauí ele passa a ser construído nessa perspectiva, seguindo uma concepção de um observatório que tem como premissa o ensino, fundamentalmente a pesquisa e a extensão, né? E é isso aí. Bom, Yolanda, vamos lá, vamos tocar aí, já que a gente acabou tendo esse problema, né? Mas tratando aí sobre outros aspectos, né? A gente colocou aqui sobre a questão da localização, a caracterização, né? Fale para nós aí onde é que está localizado o seu observatório, qual que é o território que atende o Observatório de Minas. Então, o Observatório do Estado de Turismo, ele faz parte da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, então ele é localizado fisicamente na cidade administrativa, que fica em Belo Horizonte, mas como temos um trabalho em rede, né, temos atualmente 14 entidades, nós também atuamos em diversos outros municípios, né? Temos como exemplo Juiz de Fora, Diamantina, Ouro Preto. Então, o nosso observatório é um observatório estadual. A gente atende todo o território de Minas Gerais, que são 853 municípios. E atualmente 513 municípios fazem parte da política de regionalização do turismo. Então, é muita coisa. E então a gente tem essa atuação aí voltada para os municípios. Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do país, então é um pouco de desafio para a gente conseguir atender também essa grande quantidade, mas a gente vem enfrentando esses desafios aí à altura. E o início do observatório também, ele é bem antigo, ele já foi em 2008, iniciou também esse trabalho acerca de monitoramento e levantamento de dados, e em 2015 que foi realmente instituída a rede do observatório, né? Mas pode falar mais um pouquinho aí pra gente, Vinícius. Legal, poxa, o trabalho é grande de vocês mesmo, né? Um trabalho sem fim, né? E, bom, né, esse é um ponto que eu considero assim, de grande relevância, né? A questão da localização, da característica, né? Porque ele fornece essa riqueza de metodologias e dados, né? Inclusive para a rede brasileira, né? De observatórios. Por exemplo, no nosso caso, né? Do Observatório de Turismo do Piauí, ele se encontra em Parnaíba, no litoral piauiense, né? Nós estamos entre 3 grandes unidades de conservação, né? Então, a oeste nós temos a menos de 200 quilômetros o Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, e a oeste nós temos um pouco mais de 200 quilômetros o Parque Nacional de Jericoacoara. Então a gente está, portanto, né, estamos praticamente no meio, com uma reserva extrativista e uma área de proteção ambiental que é do Delta do Parnaíba, que é também uma das maiores reservas de manguezal do país, né? Então temos aí, por exemplo, né, por que eu trago os outros estados? Veja, os Lençóis Maranhenses, eles têm aproximadamente registrado em 2019 mais de 151 visitantes, né? E atualmente, eu acho que 2020 registrou até hoje, né, foram 70 mil visitantes. Em Jericoacoara, com mais de 1.300.000 visitantes no ano passado, 2019. E o Delta do Parnaíba, com menos de 50 visitantes, né? Então, ou seja, é uma disparidade muito grande, né? E por que é tão relevante essa informação? Então, a gente temos a atividade turística que ocorre durante todo o ano, dadas essas proporções, né? Mas em razão da Rota das Emoções, né? Que como um território que ele acaba sendo cercado por áreas protegidas,
né, com paisagens que são fantásticas e que atendem o segmento de turismo sol e praia, o segmento de ecoturismo, observação da vida silvestre, turismo de aventura, né? Então, o território especificamente que nós atendemos hoje, ele está basicamente limitado a 4 municípios, né? Ilha Grande, Parnaíba, Luiz Correia e Cajueiro da Praia. Ilha Grande, ela, só para que, né, vocês entendam, né, ele é o acesso principal do Delta do Parnaíba. Então é nesse município onde nós temos uma atividade que ela é centrada na pesca artesanal e no extrativismo do caranguejo, do marisco e da carnaúba, basicamente, né? E com o principal atrativo que é a observação da revoada dos guarás. Então todos os dias, muitos guarás descem uma pequena ilha do delta, né, e isso acaba sendo um grande atrativo na região, né, além do passeio que faz no rio Parnaíba até a sua foz, né. Então, e aí, bom, se eu descrever os outros municípios, né, nós temos Parnaíba, que é o município indutor da região, tem uma maior estrutura, tem uma pegada mais histórico-cultural. Luiz Correia, assim como Ilha Grande, estão próximos de Parnaíba, e tem uma característica interessante, que eles têm uma incidência das 4 espécies marinhas aqui do litoral brasileiro, que todos os anos elas vêm para sua desova, né? Cajueiro da Praia, assim como Luiz Correia, eles também são fortemente ocupados pelo período de ventos, que é o período agora, a gente costuma falar, que venta muito, e é um vento constante. Então, de setembro a novembro, nós temos, né, praticantes de kitesurf, que vem fundamentalmente o pessoal do brasileiro, né, das grandes centros urbanos, sudeste principalmente, e muito estrangeiro, né? Então, em Cajueiro da Praia, nós temos o Barra Grande, que é um vilarejo já com uma conformação turística, e alguns passeios, por exemplo, do cavalo marinho, do peixe-boi. Então, nota, a gente tem aqui um território que grande parte da atratividade está relacionada ao ambiente natural, com uma biodiversidade, né, uma rica biodiversidade. Então, e claro, não esquecendo, né, considerando que nós somos o Observatório do Piauí inicialmente, né, iniciamos essa proposta, nós temos ainda 6 regiões, são ao todo 6 regiões turísticas, né, que a gente está no extremo norte do estado, mas em outras regiões a gente vai ter outras unidades de conservação, como a Serra da Capivara, o Parque Sete Cidades, que tem um acervo que também é riquíssimo de arte rupestre e que integra um patrimônio geológico também, que é fantástico, né? Então, é um desafio muito grande, mas que isso faz com que a gente tenha uma característica, acaba buscando uma característica de pesquisa também, né, diferenciada, né? Bom, eu acho que eu estou falando demais aqui, a Yolanda está... Não, eu estou super interessada, já quero ir para aí. Conhecer. Opa, venham mesmo, né? Estão convidados aí, todos que estão acompanhando. Né? Eu estou vendo aqui, ó, tem até orientando, aqui a Marciane, aluna do curso de turismo, acompanhando. Bom, Yolanda, vamos lá, para você comentar um pouquinho, né, esse início na participação da pesquisa, né, eu gostaria que você comentasse sobre os trabalhos, então, que já haviam sido publicados no observatório. Eu travei de novo? Certo? Deu uma travadinha. Está... Travei? Opa, agora estou ouvindo. Bom, mas a imagem está travada, né? Está travada. Ah, fica Mas com essa carinha minha travada, então tá tranquilo. A gente pode seguir aqui. Em relação ao início, então, no observatório, né? Foi em 2017, o observatório estava com um trabalho bastante consolidado. Como eu comentei, teve o início em 2008, esse papel de monitoramento a partir da Secretaria de Estado, e a gente buscou, então, a partir de 2015, unir o trabalho com outras entidades que fazem parte do monitoramento e levantamento de informações em Minas Gerais. Então, em 2015, iniciou esse trabalho da rede, e em 2017 eu já entrei no observatório, então são 3 anos aí de história, e já tinha muito trabalho que já tinha sido elaborado. Então, boletins mensais com informações, por exemplo, boletim geral com informações da hotelaria em Belo Horizonte, da rodoviária da capital também, do mercado formal, que é dados do CAGED, né, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e também o boletim do emprego.
E esses eram boletins publicados mensalmente, a gente continua com o boletim geral. O boletim do emprego já mudou o formato. Além disso, indicadores como fluxo e receita turística, obtidos através de diversos indicadores, como a pesquisa de demanda, o próprio levantamento dos boletins de ocupação hoteleira e os dados da economia formal. Também monitoramos os setores que compõem o turismo. A gente monitora 37 quinais, que são as atividades econômicas dentro da classificação nacional de atividades econômicas, né? E elas compõem a atividade turística a partir de 6 setores: agências e operadores, alimentação, comércios e serviços, entretenimento, hospedagem e transportes. Estava com medo de esquecer algum, mas é isso mesmo. E a gente monitora, então, o setor formal. A movimentação dos aeroportos, antes a gente utilizava os dados da Infraero, agora utilizamos os dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Nível de satisfação dos visitantes, obtidos através da pesquisa de demanda. A ocupação hoteleira, obtida através desses BOHs, os boletins de ocupação hoteleira. Dados de turistas estrangeiros, do Ministério do Turismo. E também a visitação em parques naturais. O Minas Gerais, então, é bem similar aí com o Piauí, em questão dessa atratividade natural, né? Nós possuímos diversas unidades de conservação também, e a gente monitora elas através dos dados do IEF e do ICMBio. Além disso, realização de pesquisas em mercado e de público, alguns estudos como divulgação de artigos acadêmicos, o levantamento do censo do turismo, que é uma ferramenta de pesquisa sobre os instrumentos que são utilizados pelos gestores municipais, fazem parte da política de regionalização do Estado. Pesquisa no Circuito Liberdade, que é um circuito composto por equipamentos culturais, que fica em Belo Horizonte, através de uma parceria com o IEF e também com a UFMG. Diagnóstico do setor hoteleiro, pesquisa dos destinos indutores também, pesquisa da demanda turística, que é o perfil do público, e avaliação também dos equipamentos, os destinos turísticos inteligentes, matriz de posicionamento dos circuitos turísticos, que atualmente são chamados de instâncias de governança regional. Também temos pesquisas de emprego e desemprego da região metropolitana de Belo Horizonte, a Rota Lund, que é uma rota também turística dentro do estado. Além disso, quando eu cheguei em setembro, nós estávamos planejando o segundo Seminário Mineiro de Pesquisa e Inovação em Turismo. Atualmente ele já aconteceu 3 vezes, né? Teve 3 edições, a última foi em 2019, e também esse primeiro encontro da Rede Brasileira, como o Vinícius já mencionou, que foi em 2017, antecedeu o Sempit, e foi um local que eu já cheguei, em um mês eu já estava em contato com diversos profissionais da área, então foi muito gratificante, de certa maneira um pouco assustador, porque era uma dimensão que eu jamais imaginava chegar, então ver pessoas atuando na área, que servem realmente como exemplo, sabe? Uma maneira de eu me inspirar. Então foi muito bacana, eu ainda estava no 2º período do curso, atualmente eu estou no 7º, estou quase completando aí essa jornada, mas foi muito bacana poder já ter contato com essas pessoas e até hoje também, né? O pessoal da secretaria, da rede do Observatório de Minas, da rede nacional, mas é basicamente isso. Legal. Basicamente não, né? Muita coisa. Muita coisa. Eu tô assim, bom, eu tenho claro com vocês assim como uma grande referência, inclusive o próprio professor José Gandra comentava muito, né, do Observatório de Minas, e a gente toma como referência o trabalho de vocês, que é fantástico mesmo. Né? Que honra, muito bom. E eu vi que aqui o pessoal do Rio Grande do Norte, o Observatório do Rio Grande do Norte já está colocando lá para o pessoal se agendar, né, para o evento, o encontro que vai ter da Rede Brasileira, no Centro de Convenções, né, Isso aí. No ano que vem, em julho, então o pessoal corre lá, né, já fique atento. Bom, né, o que eu vou falar depois dessa apresentação da Yolanda? Né? Aqui nós estamos no início, né, eu falo que é um trabalho embrionário, de fato, né, porque, na verdade, o curso de turismo aqui da universidade, no qual o observatório está vinculado, né, ele não tem atuação, aliás, ele já tem uma atuação de pesquisa na região, em diferentes áreas, né? Então a gente tem professor da antropologia, da geografia, da área de letras, claro, a maioria do turismo, né, no curso de turismo. Mas nós tivemos projetos, por exemplo, um dos projetos que assim, teve uma proximidade com a proposta do observatório, da conformação nesse sentido, né?
que foi o projeto Fala Delta, que foi coordenado por uma professora que já não está mais no curso, a professora Anete, e que ela iniciou e foi entre 2011 e 2012. E a proposta do projeto, o que era? Era auxiliar o processo de coleta de dados de demanda turística em Parnaíba, né? Então, essa pesquisa, veja, só nesse projeto foi identificado como resultado, né, a identificação do perfil do turista, né, e constatou que grande parte do público que visita Parnaíba, eles eram turistas nacionais. Então, mais de 90% lá, turistas nacionais, e aqui, né, desses, especificamente, 70% do Nordeste, e de outras regiões, como, por exemplo, o Centro-Oeste, que a gente tem uma influência muito grande também na região. Então, veja, ele se aproxima muito com a pesquisa do IBGE, né, recente, aí, publicada. E o curioso, por que eu falo isso? O curioso de resgatar esse projeto foi justamente poder acompanhar as pesquisas realizadas durante essa estruturação do observatório, que ainda está em estruturação, né? E perceber que, em parte, esse público, não especificamente em Parnaíba, mas em outros municípios do litoral, ele se mantém. Então, veja, se eu pegar um exemplo lá do Delta do Parnaíba, que é hoje ainda o local onde nós temos um registro contínuo de visitantes, através de um sistema de voucher único da Secretaria de Ilha Grande. Então, é uma grande conquista para a região e para o destino, né, que tem, inclusive, possibilitado novas fontes de financiamento, né, para o município, não para o observatório, através do governo federal e para a melhoria de infraestrutura, de dragagem, por exemplo, do Rio Parnaíba, alguns pontos onde estavam comprometendo os passeios por conta do assoreamento do rio. Né. Então, desde junho de 2019 até março de 2020, um pouco antes da pandemia, né, na verdade, antes do início da pandemia, foi registrado aí um acumulado de 35 mil visitantes no Delta. Né? Então, após a pandemia, nós já tivemos, dentro desse sistema, né, um indicativo de 28 mil visitantes. Então, ou seja, possivelmente ele vai superar, né, o registro do ano passado. E nesse período, né, o público que visitou o Delta também ele se assemelha um pouco a esse projeto da professora Anete, do Fala Delta, né, com entre 89% e 90% brasileiros, né, desses 66%, 62% a 66% eram da região Nordeste, e mais uma quantidade, né, então 13% da região Sudeste, ou seja, né, antes do fechamento e após o fechamento do Delta Parnaíba, para a atividade turística. Então, essa alteração do público nacional em relação aos dados do Fala Delta também representa o trabalho, o impacto da Rota das Emoções, né, especificamente no destino Delta. Né, que esse público ele dificilmente vai ser identificado nas pesquisas que são realizadas em Parnaíba, visto que o turista, né, na Rota das Emoções, ele dificilmente permanece por mais tempo em Parnaíba. Agora, se nós nos deslocarmos, por exemplo, para o município no povoado de Barra Grande, que fica em Cajueiro da Praia, esse público possivelmente ele vai ser semelhante, né, será semelhante ao do Delta do Parnaíba. Então, até o momento, né, o que nós já construímos de pesquisa e coletamos durante a criação do observatório, que foram pesquisas, e que eu digo, elas não foram lineares, né, elas são pontuais, e em determinados eventos, então aqui em Parnaíba, em Ilha Grande, né, como, por exemplo, a parada LGBTQI+, né, em Parnaíba, o Festival do Caranguejo em Ilha Grande, o São João da Parnaíba, que é um evento tradicional. Opa, eu acho que caiu aqui novamente a Yolanda, ou retornou, já está voltando. Ó, a Fernanda que entrou, a Nanda. Pessoal, né, pode interagir aí, à medida do possível a gente vai respondendo vocês. A Yolanda está me ouvindo? Sim, vocês. Bom, eu comentei dos eventos, né, eu parei no São João da Parnaíba, que é um evento fantástico, né, então ali nós assim, buscamos entender um pouco do perfil dessas pessoas que visitam, que atrai o pessoal da região aqui do Ceará, do Maranhão, né? E entre outras, tivemos também a pesquisa na feira, uma feirinha que está se consolidando como atrativo em Parnaíba, bem como uma pesquisa, um teste também de pesquisa no aeroporto de Parnaíba, né? Que até então nós temos apenas uma linha por semana. Na verdade, agora a gente vai só retomar em dezembro os voos, né? Ainda bem
mas possivelmente vai retomar com mais um voo durante a semana. Então, para nós aí já é um grande avanço e, né, enfim, por razões aí do governo do estado, política do estado, está conseguindo trazer mais uma linha para nós. Bom, e a última sondagem foi a dos impactos do Covid-19 no setor do turismo, né? Então, não chega nem próximo hoje do trabalho tão, né, grande aí que o pessoal de Minas faz, né, mas a gente segue também na luta. E, bom, Caminhando, mas é isso mesmo. Tá de parabéns. Obrigado. E vamos lá aqui, ó, o pessoal comentando a questão que tinha travado. Bom, vamos lá então, Yolanda, sobre a estrutura, né, e as pesquisas realizadas. Né, se você poderia aí comentar sobre a estrutura do Observatório de Minas, quem compõe, né, quais são as linhas de atuação, se tem uma fonte de financiamento, quais são as pesquisas que estão em andamento. Claro, vamos lá então. A estrutura, como eu falei, é em rede. A gente tem o núcleo de pesquisa estatística localizado dentro da Secult, e quem é a coordenadora é a Júlia Boroni. Eu faço parte da equipe, juntamente com o Igor Damaso, que também é analista técnico, e a nossa estagiária Débora, que também está acompanhando a gente aí. E a coordenação, então, fica a cargo do núcleo e compõe essa rede mais 14 entidades certificadas. Então, são entidades públicas, como o Cefet, o IEFA, entidades privadas, como a BAV, a Brasel, o CDL e a FEComércio, prefeituras como a Belotur de Belo Horizonte, a Prefeitura de Extrema, Prefeitura de Juiz de Fora e também algumas universidades, que são a UFMG de Minas Gerais, a UFVJM, localizada em Diamantina, o FJF de Juiz de Fora e a UFOP de Ouro Preto. Então, esse trabalho em rede a gente vê que é super importante. Eu acho que com a própria rede nacional a gente consegue entender que é necessário que a gente una realmente essas forças e que a gente tenha esse trabalho articulado para poder fortalecer a obtenção de dados e monitorar o turismo realmente, todos os impactos que ele pode causar e também para a gente poder planejar melhor a atividade, né? Então, nossas linhas de atuação, de acordo com o decreto, né, de 2018, criação e manutenção de mecanismos destinados ao planejamento, desenvolvimento e estímulo do setor turístico, o crescimento e fortalecimento da rede de pesquisadores e instituições, a produção de conhecimento em turismo, e os pilares orientadores são pesquisa, transferência de conhecimento e formação de recursos humanos. Nossa fonte de financiamento ela é tanto do âmbito da Secretaria, então do Estado, quanto dos recursos dos parceiros. Então, a realização de algumas pesquisas, como a pesquisa de demanda, normalmente é feita através de recursos da Secretaria do Estado de Minas Gerais. E a realização, por exemplo, do SEMPIT, que é o nosso seminário, ocorre juntamente com os nossos parceiros. Então, FEComércio, SEBRAE, diversas entidades aí que se unem para conseguir fazer com que todo esse trabalho aconteça, né? Mas a gente também é muito da premissa de utilizar ferramentas gratuitas e buscar um jeitinho de conseguir realizar as coisas sem precisar muito de recursos financeiros. Óbvio que é inevitável, né? Pesquisas custam caro. Hoje em dia, dados já estão sendo vendidos, dados online. Então, a gente sabe que é uma realidade dura, enfrentada por diversos estados do país em relação a recurso financeiro, mas eu acredito que, apesar de ser uma equipe reduzida dentro da secretaria, são 4 pessoas, esse trabalho em rede eles nos proporciona maior amplitude do nosso trabalho, né? A gente consegue articular e fazer com que nossos trabalhos alcancem maior resultados. E você, Vinícius, conta pra gente. Muito bem, não, Yolanda, olha só, e tem aqui uma colega, MT Saez, né? A Maria. A Maria. Então, Maria, seja bem-vinda. Inclusive, ela colocou, Belo Horizonte agradece demais, porque a pesquisa do Carnaval começou em 2015 pela Secult, aí, ó. Muito Isso bom. Aí. Ela é nossa representante dentro da Belotur. E a Júlia Boroni também está comentando que essa é a nossa coordenadora, Júlia Boroni. Nossa rede é fundamental para que o trabalho tenha continuidade e grande parte das nossas entregas vem da articulação e apoio mútuo. E é basicamente isso mesmo. Eu acho que o nosso trabalho é principalmente fomentado por essa articulação em rede. Isso é muito importante. Bom, e eu vou além. Bom, e teve uma pesquisa que mais marcou durante esse período no observatório?
Várias. Mas eu acho que o trabalho do observatório ele também vai muito além de pesquisas, então acho que a mais recente, mais marcante é a sondagem empresarial que a gente pôde fazer junto com a rede brasileira, né, de observatórios. Então foi uma pesquisa elaborada em pouco tempo, que a gente queria entender esses impactos da Covid em âmbito nacional, e também foi feita de maneira que a gente consiga ter indicadores e comparabilidade em âmbito nacional, que é super interessante. A gente agora aqui em Minas estamos fazendo a segunda rodada com o apoio da FEComércio, que é uma das nossas parceiras. E durante esse período de pandemia, eu acho que foi super interessante a estrutura e como a gente conseguiu articular bem e criar um sistema realmente de monitoramento dos dados acerca do impacto da pandemia do Covid-19 no turismo dentro do estado. Então, nós criamos boletins que são publicados quinzenalmente, com uma síntese de indicadores de acompanhamento, tanto da evolução do número de casos, quanto indicadores de impactos dentro do setor do turismo, relatórios de acompanhamento, que são os panoramas e tendências, aí é uma análise mais aprofundada acerca do setor. A gente já publicou 5 volumes, o sexto está para sair, acho que semana que vem, se não me engano. Documentos orientadores, então, tendo em vista que nesse período de pandemia muitas coisas foram publicadas, a gente buscou então reunir as principais fontes de informação e também publicar através da secretaria. Temos os de fonte própria, os documentos da secretaria, e tanto de outras entidades também, e aí vem muito dos nossos parceiros também, né, que se reúne para que a gente possa publicar e disseminar essas informações de forma confiável. E isso é super importante também, da gente poder ter essa transparência e fazer com que essas informações cheguem realmente à ponta e sejam acessíveis cada vez mais ao público. E então teve a sondagem empresarial e também a sondagem da economia criativa, que foi desenvolvida pela secretaria, dentro desse âmbito de atuação que a gente tem, que é dentro da economia criativa, que passa da gastronomia, que é um grande potencial que a gente vê no turismo de Minas Gerais. E esse potencial ele foi enxergado após a pesquisa de demanda em 2017. A gente tinha uma imagem de pensar que os turistas vinham a Minas Gerais por conta da cultura, os patrimônios históricos, mas a pesquisa apontou que a primeira coisa que vem à cabeça dos visitantes é gastronomia. Então, nossa cachaça, nosso queijo, todas essas coisas maravilhosas são bem impactantes. Nosso pão de queijo, não posso deixar de falar. Eu sou suspeito a falar, Yolanda, porque eu, assim, sou apaixonado pela gastronomia de Minas, né? O pessoal sabe disso, os professores, colegas, né, que são de lá. Volta e meia, quando vão para lá, por favor, traz aí um queijo de lá, né? É bom demais. Eu acho fantástico, né, essa riqueza, né, de Minas Gerais, especificamente com a gastronomia. Então, com certeza, né, eu acho que é um campo aí que vocês poderão avançar aí muito mesmo, né? Teve aqui um colega que comentou lá do Rio Grande do Norte, né, perguntando, acho que já respondeu um pouco, né, como é feita essa dotação orçamentária. Você comentou que isso vem do Estado, né, da Secult, mas parte vem também dos parceiros, né? Sim. O Everton comentou aqui também que o trabalho do Observatório de Minas é fundamental, né, ao nosso trabalho do curso de turismo. Legal, Herbert, com certeza, né, eu vejo assim que essa conformação da Secult aí em Minas, né, ela realmente ela permite com que a universidade ela promova, né, traga as pesquisas, leve isso para a Secult e seja ainda mais trabalhada, né, difundida. Sim. Né? Eu vejo, bom, falando aqui do observatório, por exemplo, né, que na prática ele existe enquanto um observatório, um projeto de pesquisa. E recentemente ele se enquadrou como uma coordenação dentro de um núcleo de pesquisas, né? Então ele se utiliza da estrutura do núcleo, né, que é assim extremamente limitada. Nós temos apenas, assim, vou te falar, 2 computadores bem simples, inclusive um foi uma doação do professor André no projeto de pesquisa do CNPq. Né? Assim, os softwares que a gente utiliza são softwares muito simples e gratuitos, porque a gente não tem licença para softwares, por exemplo, para hospedagem de dados, para tratamento, para análise estatística, e muito menos para poder assim elaborar, muitas vezes, um produto para divulgação e para levar essa informação. Então, nós não temos ainda uma estrutura para desenvolvimento de produtos para divulgação da informação, e muito menos um canal, por exemplo, oficial, a gente falava aqui, né? Para ter noção, a última pesquisa de sondagem da Rebote, nós vinculamos um infográfico que foi feito por mim mesmo, né? Os alunos
que contribuíram para a pesquisa, e a gente colocou no perfil lá, se vocês entrarem no link da bio do curso de turismo da universidade, né, vocês vão encontrar lá a pesquisa. Então a gente não tem um canal, né? E assim, o observatório, ele é composto por membros pesquisadores do núcleo do Heitor, e que ativamente nós temos apenas a participação, nesse momento, né, de turismólogos. Por exemplo, eu falei para o professor André, né, eu tenho o professor Vicente, que está como coordenador, o Solano, que é aí de Minas Gerais, né, inclusive atualmente está afastado, mas está tocando, por exemplo, o inventário, os trabalhos de inventário. Né, e veja, isso aí para nós impede um pouco, porque a gente não tem muito domínio da análise estatística. Né, nós não temos um estatístico que permita com que a gente avance nessa pesquisa. Né? E trabalhamos em outra perspectiva também, de voluntariado, por exemplo, dos alunos. Então, hoje eles estão lá na casa deles, com o equipamento deles, né? A internet é muito precária aqui no Piauí, então, mas seguem fazendo um trabalho na raça, então, um trabalho de atualização de, por exemplo, banco de dados da oferta turística do litoral, porque as prefeituras, elas não conseguem, elas não fazem trabalho de maneira atualizada, então a gente tem que estar fazendo, inclusive, esse trabalho, né? Coletando e aplicando as pesquisas, então elas estão lá na raça, hoje estão lá na luta. Então as principais também linhas de pesquisa que estão estruturadas, né, hoje do observatório é análise, basicamente análise dos impactos da atividade turística na economia, no meio ambiente e nos aspectos socioculturais. E, portanto, a metodologia ela está centrada basicamente no rastreamento, em estudos exploratórios e estudos aplicados. Né? A gente não tem financiamento, né, atualmente, e que isso nos deixa muito amarrados, né, para a pesquisa. Né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, que eu começo a falar demais, e aí a gente está já com tempo aí, né? Tá um pouquinho. Bom, vamos lá então para, não sei se alguns outros colegas aqui fizeram algum comentário que a gente pode estar trazendo para a nossa discussão. A Júlia, ela já uniu aí pra gente que o Ebert e a Maria Tereza são super parceiros e nos ajudam a manter os históricos dos trabalhos. Então, o Ebert, ele é da UFVJM, é o representante, né? E ele tem esse trabalho também de ter criado um observatório regional, que é super importante e ajuda a gente a poder atingir cada vez mais a ponta. E a Maria Tereza, ela faz parte da Belotur, e nós temos também o Observatório de Turismo da capital mineira, né? E é super bacana, como eles também são super empenhados. Como você disse, essa questão dos recursos, a gente também sofre... Ui, quase caiu. A gente também sofre com isso. Mas o nosso site, por exemplo, ele foi feito inicialmente no Wix. A gente conseguiu uma licença, a licença venceu, aí a gente teve que dar um jeito e agora nós estamos no WordPress. Então, são soluções caseiras, mas são válidas e dá para demonstrar realmente o empenho que toda a equipe tem de querer trazer, né, essas ferramentas e poder dar acessibilidade das nossas informações e nossos trabalhos que vêm sendo construídos. Muito legal. A Maria até comentou aí, muito bacana essa frase, né? Os milagres vêm dessa escassez. Com certeza, Maria. A gente está buscando aí esses milagres, né? E aí, bom, eu não comentei, mas eu acho assim, para mim particularmente, né, todos os trabalhos, para nós, eles foram muito ricos até o momento, né? A gente já tem aprendido demais com os trabalhos do observatório, né? E, claro, os alunos também, porque é uma prática de aula, né? Mas com relação à pesquisa que marcou, e aí eu trago da mesma forma, né? A pesquisa que a gente teve de análise dos impactos, essa sondagem, né, dos impactos da Covid-19, para nós ela teve também uma grande relevância. Né? Assim, eu acho que a partir dela passou a clarear muito as redes de cooperação disponíveis aqui regionalmente, né? Assim como a gente compreender também de maneira mais próxima a realidade dos empreendimentos diante de uma situação de crise. Né? Porque, assim, até era um pouco esperado o que poderia acontecer. Porém, acompanhar esse processo para nós foi um grande aprendizado, e sem contar com as portas que estão se abrindo, né, continuam se abrindo dentro da rede de observatórios, né, com vocês, né, e com os demais colegas que a gente está em constante contato, né, e aprendendo demais. E, bom, vamos passar para o tópico seguinte, que a gente vai falar sobre os desafios. Né? Então, a Yolanda, me diga aí como é que foi até então, né, o maior desafio enfrentado para vocês, né, já que eu falei um pouco, né, de como que foi feito aqui, mas como que foi para vocês ter enfrentado aí essa trajetória?
né? Ou Eu que acho que é pretende? muito similar também, e em Minas Gerais, como eu já comentei também sobre essa extensão, né, são 853 municípios, mas parte muito dessa escassez, tanto de recursos humanos, que nossa equipe é reduzida, mas graças a Deus temos o trabalho da rede aí que ajuda, mas também os recursos financeiros, como também já comentei, e eu acho que é um ponto muito importante da sua fala, que você falou que vocês trabalham com estudos que não são só da área mercadológica, né? Também tem impactos no meio ambiente, impactos socioculturais, e eu acho que isso parte muito dessa formação ser dentro da universidade e de ter só turismólogos atuando no Observatório do Piauí. A gente, aqui em Minas, tem que, adoro, tem que valorizar essa profissão, gente. É óbvio que é super importante a gente ter outras pessoas participando de outras áreas, que amplia a nossa visão, mas o curso de turismo, ele dá também essa questão da gente combater essa redução do turismo como somente uma atividade econômica. Ele é, sim, uma atividade econômica, mas ele afeta em diversos outros aspectos, como é um fenômeno humano, né? Então, a gente vai ter resultados dentro do âmbito ambiental, dentro da sociedade, todos os envolvidos direto ou indiretamente com a atividade, essa relação que tem o território e as interações dos seres humanos com os próprios visitantes. Então, essa visão mais ampla é importante e eu acho que o turismólogo sempre traz isso com ele. Bom, eu vi que o professor Vander Valduga, lá da Universidade Federal do Paraná, entrou aqui também, né? O Vander é um grande parceiro, né? Assim, durante o observatório lá, os trabalhos do Observatório do Paraná, né? Está à frente, né, do trabalho de enoturismo, uns trabalhos fantásticos aí. Viu que a Giovana também comentou a questão da parceria. Com certeza, Giovana, nós queremos muito manter essa parceria com vocês, porque isso vai fazer uma grande diferença para nós aqui no Piauí. Né? E, assim, um grande desafio, claro, vocês perceberam que aqui para nós o desafio maior ainda é estrutural, muito estrutural. Né? Nós temos, sim, um desafio também no sentido da qualificação dos nossos pesquisadores, dos colegas voluntários que estão aí participando, né? Mas eu vejo também à frente um desafio que para nós assim pega bastante, que é como conseguir se alinhar com os atores regionais. E claro que isso ele caminha junto com o aspecto da estrutura, né? Porque a partir do momento que a gente, como conquistar esse espaço, então é necessário a gente estabelecer essa rotina de pesquisa dentro do ambiente universitário, né? De modo que os atores locais e regionais eles consigam acompanhar. E aí sim, pensando então na perspectiva da oferta, né, a gente conseguir diminuir esse tempo de resposta das pesquisas, né, permitindo maior aproximação, credibilidade, né, e que hoje aqui não ocorre. Portanto, né, o foco ainda se limita na sensibilização desses atores regionais para a importância dos dados da pesquisa. Né, tanto assim, eles precisam nos auxiliar, né, e ter assim, a responsabilidade, mas a confiança de poder compartilhar os dados de maneira regular, de modo que nós também possamos retribuir, né, essa agilidade e participar juntos no processo de construção do observatório. Eu acho que só assim que esse eu acho que para nós é um grande desafio aqui. Né? Então, trazendo como um ponto, eu acho que o último ponto, nós temos ainda um tempinho, muito pouco tempo, mas vamos lá, né, as perspectivas futuras, né, quais são os caminhos que você enxerga para o observatório? Yolanda, comenta um pouquinho aí da sua perspectiva. Eu acho que é buscar realmente a gente ampliar essa atuação e deixar de tratar o turismo somente como uma parte da economia. Não é um problema a gente também ter essa visão. O papel do observatório ele não é somente criar e levantar pesquisas, né? A gente também trabalha muito com fontes secundárias, então dados que já estão disponíveis sobre o setor. Então a gente trabalha com diversos dados da ANAC, RAIS, CAGED, e eles têm realmente essa visão um pouco ligada ao mercado, mas isso também a gente consegue trabalhar de outras formas, exercendo outras pesquisas que vão abranger cada vez mais os impactos do dito também sociocultural. E eu acho que isso é uma visão que a gente vai buscar cada vez. Essa articulação com as universidades é fundamental. E também chegar na ponta, a gente viu que problemas, acho que de todos os observatórios estaduais, que são extensão de território, também essa questão do observatório, começarem a fazer parte disso e entender que é importante sim monitorar o turismo, tanto para planejar
quanto para entender quais são os impactos. Então, o Observatório de Minas vem fazendo cursos EAD que vão ser lançados na plataforma. Nossa, está travando um pouquinho. Vem trazendo também alguns manuais de como se trabalhar pesquisa, o passo a passo. Isso já exerce alguns resultados, né? E também a gente faz... Bom, vamos lá. Posso comentar um pouquinho também? Ih, eu tô com delay. Desculpa. Vamos lá. Pode seguir. Vai dar certo. Aqui no Piauí o pessoal fala que o hashtag vai dar certo. Positividade sempre. Pode seguir, que aqui está com delay. Tá, então vamos lá. Então, após essa pesquisa da Rebote, eu acho que, como a gente comentava, a gente percebe a necessidade, a gente percebeu que atuar em todo o território do Piauí aqui, para nós, é um grande desafio. Inclusive porque a gente está na extremidade norte do estado, apesar da Universidade Federal do Piauí, ela ter vários campos, que permitiria a gente poder, talvez, ampliar. Mas nós do litoral não temos um relacionamento talvez muito próximo aos demais campos, então, portanto, pensando nessa perspectiva futura, a gente está discutindo internamente com os pesquisadores do Heitor, iniciando uma aproximação com alguns núcleos, por exemplo, o núcleo do Netur, que é da Universidade Estadual do Piauí, e que ele está no centro do estado, em Teresina, e essa aproximação a gente acredita que permitirá, então, que as redes interregionais possam aí, quem sabe, harmonizar as metodologias de pesquisa, atender às regiões que atualmente carecem de dados integrados e que também detêm um grande potencial. E eu acho que esse é um dos caminhos. Mas, paralelamente, eu identifico como necessário a qualificação continuada dos pesquisadores, dos demais integrantes do observatório, principalmente para novas metodologias de pesquisa. Nós tivemos essa semana uma fala fantástica do professor Glauber, que nos deu aí uma aula com formas de coletas de dados. Então, eu acho que... E o alinhamento, então, desses demais observatórios, permitindo que os dados eles possam ser compartilhados e reunidos em um grande banco de dados. Isso eu acho que é uma perspectiva futura. Outro caminho é ampliar, então, essa parceria com os atores regionais do turismo, seguindo esse trabalho de formiguinha, aqui, de sensibilização, mostrando a importância da participação, do compartilhamento dos dados, e, claro, também juntamente trabalhando um posicionamento das regiões turísticas do estado e também na região que a gente chama aqui meio norte do Nordeste, onde está inserida a Rota das Emoções. E, bom, eu acho que para finalizar a minha fala, contribuindo com a reflexão do professor Saulo, que fez ontem no webinar, e com o professor Osíris, juntamente com os pesquisadores do IBGE e do IPE, a gente pode analisar, podemos, então, enquanto observatórios na universidade, e já realizamos, de certa forma, estudos que eles permitem aprofundar, isso que a Yolanda tinha comentado anteriormente, aprofundar em números e analisar essa relação também da qualidade da atividade. Ou seja, por que será que Jericoacoara recebe tantos visitantes? Qual que é a imagem que esses destinos eles carregam? Como que está sendo encarada a experiência nas unidades de conservação? E aí, um pouco mais a fundo, qual que é a condição dos trabalhadores nessas atividades turísticas? Quais são os impactos socioambientais em ambientes de alta fragilidade e que vivem do extrativismo, por exemplo, aqui no Delta? Então, essa pesquisa, eu acredito que a universidade ela tem essa capacidade de aprofundar. Bom, nós temos aqui alguns minutinhos, muito poucos minutinhos, Yolanda, eu só, antes de finalizar essa conversa, eu gostaria de comentar que essa semana ela foi intensa dentro da rede. A gente teve, então, o Glauber participando da USP, tivemos a segunda parte do quarto encontro com o professor Osíris e o Saulo, e aí hoje nós estamos finalizando aí a semana com esse bate-papo gostoso, de sexta-feira. Então, foi um prazer estar compartilhando esse espaço com você, Yolanda. Aprendi muitíssimo aí com o seu trabalho, continuo aí aprendendo com vocês. Eu agradeço a participação dos colegas que estão interagindo, participando, e a rede pelo convite. Não deixe o pessoal lá de seguir aqui no Instagram também o perfil, compartilhe com a turma. Tem o canal no YouTube, então se você colocar a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, se inscreve lá, coloca lá aquele sininho, e se gostou, compartilhe. É isso aí. Yolanda, gostaria de deixar alguma mensagem final?
Sim. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Então, toca. Então vai com essa cara mesmo que tá travada aí, né, gente? Eu acho que é super importante esses espaços de troca que a rede nos proporciona, né? E eu espero que cada vez mais a gente possa aprender em conjunto. É super interessante a gente ouvir a fala do Observatório do Piauí, que é constituído através de um trabalho da universidade, né, que tem grande papel aí dentro da nossa sociedade. Isso é super animador para a gente. Eu tenho certeza que toda a equipe e toda a rede mineira compartilha desse pensamento de que trabalhando em conjunto a gente vai realmente mais longe.